Eu quero saber uma coisa, qual é a tua especialidade hoje? Porque assim, eu vejo o tempo, eu tenho muita coisa aqui na cabeça que eu quero discutir contigo. Leis de física, todas elas eu quero repassar. A cara do Dudu. Quero relembrar o ensino médio aqui. Não, mas qual é a tua especialidade Física hoje? de partículas. O que seria isso, Bibi? Tá, então assim, tem várias áreas de estudo dentro da física, né? Então, aqui na UFPEL ali, eu era do grupo de altas e médias energias que trabalha com essa parte de física de partículas. Então, a gente tem, sei lá, o nosso mundo aqui, né? Aí todas as coisas são compostas por átomos, as moléculas, daí tem os átomos, aí dentro dos átomos tem as partículas lá, os prótons e os nêutrons, por exemplo. Na escola a gente vê muito isso. Aí dentro dos prótons e dos nêutrons tem outras partículas menores. E aí essa parte que eu estudo. Nossa! Mas um bem... próton ele é composto por 3 partículas que são chamadas de quarks. E essas seriam, tipo, partículas indivisíveis. Não era o átomo? No meu tempo era o átomo, não era? Não, mas dentro do átomo Ainda tem o núcleo. Dentro do núcleo atômico tem os prótons e os nêutrons. E na volta desse núcleo, os elétrons. Então, o átomo, tu tem os elétrons ali. E aí, tu tem no meio esse núcleo com os prótons e os nêutrons. E aí tu estuda partículas do próton, que são os quarks. Isso. Tá. A física de partículas tem várias... Por exemplo, o elétron é uma partícula, os neutrinos. Aí tem esses quarks, são 6 tipos, que seriam o que hoje é considerado as menores partículas. Tá. As menores partículas seriam aquelas que tu não divide. Uhum. Tipo, um átomo é divisível. Tu consegue dividir um átomo, e aí tu vai ter ali os prótons, os nêutrons. O próton tu divide. Mas o elétron, ou os quarks, porque assim, de acordo com o que a gente sabe hoje, tu não divide. Tipo, não tem nada ali. Eles menor. Seriam os menores, Sim, entendeu? Entendi. Pode ser que venha a se dividir. Pode, se tipo, sei lá, se a tecnologia avança, talvez um dia poderia descobrir. De acordo com o que a gente sabe, hoje em física, não. A ideia é que não divide. E as leis da física nessa tua especialidade são as mesmas, assim, ou são coisas diferentes? Não, tipo... por exemplo, tem várias leis na física, né? Dependendo do que tu tá trabalhando. Então, tipo, por exemplo, aqui o que vale as leis de Newton, né? Uhum. Que a gente tem mecânica e tal. Dentro dessas partículas a gente tem a quântica, a física quântica. Tá. Aí tem algumas diferenças, assim, entre a mecânica que a gente chama clássica, que é as leis de Newton, e a mecânica quântica. E essas é que tu mais estuda. Então, que legal. E aí, claro, e dentro da física de partículas tem várias sub-áreas, digamos assim. Eu estudo essas partículas que são os quarks. Tá. Eu não estudo, por exemplo, elétrons, aí são outra parte sim. da... Como é o nome? Quarks? Quarks. Quarks. Pô, você nunca tinha ouvido falar em Bibi. Acabasse com todas as perguntas dele. Pô, todo o conhecimento que eu tinha já tá ultrapassado, Bibi. Tu tava no átomo ali, tá bom, né? Só daqui um pouquinho mais. E tu já imaginava que tu ia estudar essa coisa tão específica assim? Não. Foi aqui? Foi lá que tu... Onde é que foi? Não, foi aqui, tipo... Porque assim, ó, o Rio Grande do Sul, ele é muito forte em física de partículas. Tem algumas regiões... Depende da região do Brasil... existem grupos que são mais fortes numa área ou em outra área. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal estuda muito física de partículas. Que legal. Então, eu entrei num grupo assim, e aí fui estudando, fui gostando e fui dando continuidade. E qual é o grande objetivo de estudar essas partículas tão pequenas e a função delas? Qual é a física quântica é isso? Tem a ver com o micro do micro do micro? A física quântica, ela vai ser uma física que vale em partículas subatômicas, que são partículas menores que um átomo. Então, depende do tamanho dessas partículas, tu vai ter as leis da física. Então, se elas forem menores que um átomo, tipo os quarks, a gente tem a mecânica quântica, as leis da mecânica quântica, entendeu? Agora, partículas maiores, como a gente conhece aqui no nosso dia a dia, a gente tem as leis de Newton, que daí é a mecânica clássica. Aí elas têm algumas diferenças, enfim. Como é que era a outra pergunta? Mas qual o objetivo, de estudar essas partículas? Então, assim, o objetivo a gente precisa conhecer o funcionamento do universo. A gente precisa saber da onde que o universo veio, o que aconteceu ali no Big Bang.
a gente precisa entender como que a gente pode ter mais tecnologia, como que a gente pode responder as perguntas do universo, e a gente só vai saber isso conhecendo todos os detalhes. É tipo um quebra-cabeça. A gente precisa montar todas aquelas pecinhas. Então, com a física de partículas, a gente vai entendendo a base de tudo e aí vai construindo. Tipo, de forma mais aplicada, por exemplo. Física de partículas é muito utilizada nas questões médicas, por exemplo. Existem tratamentos. No grupo que eu fiz o doutorado lá na França, tinha uma área que pesquisava próton-terapia, que é para câncer utilizando prótons. Entendeu? A gente tem tratamentos com questão de física nuclear para câncer. E aí utilizam partículas. São remédios e tal que tem a ver com partículas, não exatamente física de partículas. Sim. Mas o que eu faço chama ciência de base. Ciência de base é a ciência que a gente vai estudar a parte teórica. Não necessariamente vai ter uma aplicação no dia de hoje, entendeu? Sim. A gente vai encontrar respostas para uma determinada pergunta que no futuro pode ajudar uma outra pessoa. Então, isso é ciência de base, muita gente faz. E aí, por exemplo, ciência aplicada já é pegar um conhecimento e aplicar diretamente em alguma coisa. Então, eu ajudo, digamos assim, nesse desenvolvimento da ciência. Então, imagina que tu tem, sei lá, uma parede com vários tijolinhos. A ciência de base vai colocando ali vários tijolinhos, no final tu tem a parede toda, entendeu? E aí tu pode aplicar em alguma coisa, sei lá, numa casa, tipo, fazendo uma analogia, sim, assim. sim. Entendi. Então, muita gente faz isso, a parte da ciência de base, e aí outros pesquisadores vão, eu preciso fazer tal coisa, mas eu preciso saber isso antes. Aí vai pesquisar se alguém já fez, como que é e tal. Ah, que legal. E tu faz as pesquisas, como é que são as pesquisas aí? Em laboratório? Então, eu não faço... Tu é teórica? Assim, teórica. Tá. Eu não faço coisas de laboratório. Tipo assim, pensa, um laboratório, pipeta, Não, tá. É só computador, tipo programação, no análise de computador. dados, Tá. estatística, essas coisas. Ah, que legal. E Desculpa a minha pergunta, é que eu não sabia que tinham quebrado os prótons e os nêutrons. E aí se quebram, se descobriram que tinham partículas menores, são naquelas famosas... centrífugas? Aceleradores. Acelerador de partículas, é Isso. naquilo que descobriram. Quando foi esse fato Os que não me prótons avisaram? e nêutrons, sei lá, eu acho que foi... Olha, eu acho que por 1950... E os quarks, esse aí? Os quarks desde os anos 70, gente. Já tem... 70? E não me passaram no colégio isso aí, ô Bibi. É que era Não. demais pra ti. Não, é bucha, aí é pura bucha. Aí cara quer que passe no vestibular ainda. Tu vê, já sabiam desde 70. É que assim, isso é uma crítica que eu tenho. A escola parou em Newton. Tipo assim... Acabou ali. Acabou no ali. máximo, tu viu uma onda ziótica, uma eletricidade Eu ali. vi. De relance. Por cima. Acabou. Tu nunca vê na escola física moderna. Detalhe que física moderna, a gente tá desde os anos 70 em física Sim. moderna. Na escola tá muito antes. Tipo, eu acho o currículo bem defasado, entendeu? A gente tem muito conhecimento bacana que não é passado na escola. Então, por exemplo... todo esse conhecimento legal, tipo que o Sérgio Sacani do Space Today, não sei Sim, se vocês sim. conhecem, e que ele fala de astronomia, cosmologia, os buracos negros, nada disso a pessoa vê na escola. Não vê. E nem sabe que dá pra ver e Não estudar. sabe. E a física de partículas também. Acabou, fala um próton, um nêutron e um átomo. É isso aí, Isso aí. gente. Acabou. Tchau, plano Já é difícil. inclinado, Polias. Já vou, isso aí. Polias, isso aí, já vamos ver lá. Refração. Tem sempre um plano inclinado. Sim. Eu sempre brinco, tipo, no inglês, verbo to be. A pessoa aprende... Tipo assim, a escola inteira tá sempre no verbo to be. É o plano inclinado. Tá sempre... Ou com atrito ou sem a- atrito. A caixinha, coloca-se uma caixinha com ângulo de... A força. Não serve pra nada aquilo ali na vida real, E tu eu acho. sabe que eu Não sempre fui muito crítico aos colégios, né? A maneira como ensinava, eu sempre achei muito chato. Agora, como solucionar, eu também não sei. Mas o que eu sei é que eu gostaria muito mais de ter ido ao laboratório do que eu fui na minha vida. Sim. Eu estudava no São José e ali tinha laboratório de química, tinha laboratório de biologia, tinha laboratório de computador, tinha... De física eu não sei te dizer, mas a gente via muito pouco física aplicada, química, fogo, essas É que reações.